Aliás, a gente vai conversar agora aqui na programação da CNN com o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Oswaldo de Moraes. Oswaldo, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Nessa segunda-feira de carnaval diferente, muito chata, né? Um bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia a quem está nos ouvindo e nos vendo. Realmente, essa situação, desde sexta-feira, já estava se desenhando. Houve reuniões entre o CEMADEM e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nós estávamos, de alguma forma, esperando algum impacto das intensas chuvas que estavam previstas para essa região do litoral norte de São Paulo. Oswaldo, o que é que vocês conseguiram detectar de especial, de diferente na sexta, que ligou esse alerta e falou assim, opa, ali pode acontecer alguma coisa extraordinária? O que levou a essa precipitação intensa no litoral de São Paulo foi uma frente fria extremamente intensa e muito anômala no sul do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em Buenos Aires, no domingo de manhã, ou no sábado de manhã, a temperatura foi de 7 graus. Fazia 54 anos que no mês de fevereiro não fazia tanto frio em Buenos Aires. Bem, e na banda de nebulosidade, na parte da frente dessa frente fria, existia um sistema de baixa pressão que estava localizado exatamente sobre o litoral norte de São Paulo. Esse sistema foi detectado, o CEMADEM imediatamente conversou com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e após nós convidamos a Casa Militar do Governo de São Paulo, que é responsável pela Defesa Civil Estadual. Fizemos uma reunião, traçamos os cenários. Na sexta-feira, e sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã. É importante, Colombo, que nós ressaltemos que o CEMADEM possui não apenas aquela forma clássica de emitir alertas, né? O CEMADEM tem 3 maneiras de fazer comunicação dos riscos, dos desastres que podem acontecer. Uma dessas maneiras é através de notas técnicas, que também foi feita na sexta-feira. Outra forma é através dos nossos boletins diários de previsão de risco, que também apontava para essa situação. E a outra é a forma clássica de emissão dos alertas. Então, o CEMADEM se usou desses 3 mecanismos para para comunicar os agentes responsáveis pela gestão do risco e pelo acompanhamento desses sistemas, pela preparação e resposta, de que a situação estava realmente se desenhando para algo muito intenso. Oswaldo, eu queria entender um pouco mais o caminho desse alerta. Vocês são um órgão vinculado a que estrutura? Nós somos vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologias e Inovações. Sim, aí o CEMADEM Vocês detectam o risco, como detectaram na sexta-feira, chamaram a Casa Militar do Governo de São Paulo para conversa, ou seja, essa informação chegou na sexta-feira ao Governo do Estado de São Paulo, é isso? E aí é o Governo de São Paulo quem vai disparar para as prefeituras o aviso que está chegando de Brasília ou são vocês mesmos? Bem, essa é uma questão importante que nós esclarecermos, Colombo. O CEMADEM, o contato direto do CEMADEM é com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é do Ministério de Desenvolvimento Regional, que é, digamos assim, o órgão que trabalha em parceria com o CEMADEM. E quem convidou a Defesa Civil de São Paulo para participar desses briefings, dessas reuniões, foi o SENADE, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Resposta a Desastres. Ou seja, o CEMADEM comunica com outro órgão do governo federal, que é a Defesa Civil Nacional, e esse outro órgão do governo federal é que faz a articulação com os estados e municípios. O nosso vínculo de protocolo é diretamente com a Defesa Civil Nacional, porque o CEMADEM é um órgão do governo federal vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Sim, não, eu só queria desenhar esse cronograma
porque então a gente pode concluir que mais ou menos, um pouquinho menos de 48 horas antes do desastre, as informações chegaram ao estado de São Paulo, a Defesa Civil do estado de São Paulo. Ainda na sexta-feira, a chuva começou de forma contundente mesmo no sábado à noite até o domingo de manhã, finalzinho da madrugada. Então, um pouco menos de 48 horas antes, a informação existia de que algo ruim e atípico estava em vias de acontecer exatamente naquela região. E aí depois a gente vai tentar entender quais foram as providências tomadas a partir do recebimento dessas informações em São Paulo na sexta-feira. Oswaldo, o Fernando Nakagawa, nosso colega aqui na CNN, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Naka. Obrigado, Rafa. Diretor, queria entender um pouco com o senhor o que as autoridades podem fazer diante de uma informação dessa, de um alerta desse tipo. A gente sabe que no litoral norte de São Paulo há várias, por exemplo, regiões ocupadas por famílias próximas às encostas. Que tipo de ação, de medida as autoridades podem tomar diante dessa informação do alerta feito por vocês? Muito obrigado. Fernando, né, Fernando? Isso. Bem, Fernando, muito obrigado. Essa questão realmente é uma questão que tem demandado muita atenção, não apenas de pessoas que trabalham com gestão de risco no Brasil, mas de todo mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, o ano passado, no Dia Meteorológico Mundial, lançou o desafio que todas as pessoas no mundo têm que estar aptas a receberem os alertas num prazo de 5 anos. Bem, o que significa receber os alertas, né? E aí eu já vou tentar direcionar um pouco a resposta da tua pergunta para essas questões imediatas. Uma vez que o alerta tenha sido emitido, nós precisamos garantir que o alerta chegue às pessoas que estão em risco. Quer dizer, existem diferentes maneiras de nós fazermos com que esses alertas cheguem nas pessoas que estão em risco. Uma dessas maneiras seria, para medidas de curto prazo daquilo que tu estás falando, seria a instalação de sirenes, por exemplo, nas comunidades que estão expostas. Nós temos um mapeamento de todas as áreas de risco dos municípios que o CEMADEM monitora. Então, e sirene é uma ação que ela além de ser efetiva, ela é economicamente de baixo custo. E isso é uma maneira que pode facilitar as pessoas que estão expostas a tomarem uma ação imediata. É óbvio que é preciso também, além da sirene, ter todo um problema de capacitação das pessoas. As pessoas precisam ter rota de fuga, as pessoas precisam saber para onde vão, as pessoas precisam saber se saírem de um local que estão expostos, não vão ficar em outro local que estão expostos. Ou seja, é uma série de medidas que precisam ser tomadas. E, obviamente, talvez uma medida de mais longo prazo, e não seria imediato, seria fazer realmente a contenção dessas áreas que são propícias a esses efeitos geodinâmicos, né? Porque nós sabemos que é quase que impossível retirar as famílias dos locais onde elas vivem. Mas ter ações de proteção, de mitigação desses possíveis impactos, são medidas que não são medidas emergenciais, mas são medidas que necessitam ser planejadas para serem efetivadas no médio e longo prazo. Oswaldo, eu queria te perguntar qual é o tamanho do ineditismo do que aconteceu no litoral norte de São Paulo. O Naka estava lembrando agora há pouquinho, em São Sebastião foram mais de 600 milímetros de água, não é isso, Naka? Em pouquíssimo tempo. Bertioga também. Então, isso acontece com que frequência? A gente está diante de que tamanho de ineditismo dessa tragédia, Oswaldo? A Colombo, eu diria assim, o ineditismo foi um ineditismo meteorológico. Agora, o ineditismo do impacto não é inédito, sim, né? Até porque eu estava lembrando aqui, estava até recuperando, Oswaldo, eu estava até recuperando aqui em 2020, exatamente antes da pandemia. A gente estava até lembrando com o Naka agora há pouquinho aqui. A gente estava falando exatamente da mesma coisa em Santos. Estou com uma notícia aberta aqui, olha só, do dia 3 de março de 2020. A gente estava falando de 34 mortes no Guarujá, 8 mortes em Santos e 3 mortes em São Vicente. Então, o Naka, 34,
37, 45, 44 mortes, daqui a pouquinho a gente faz a conta direitinho. Mas enfim, é toda hora isso. Então, esse não é o ineditismo a que eu me refiro. Eu me refiro à potência da chuva ali naquela região. Isso foi algo muito fora da curva? Muito, muito, muito fora da curva. E eu acho que a palavra que tu usaste, a potência do evento, é talvez a palavra, do ponto de vista científico, mais apropriada. Porque quando a gente fala em potência, na definição física do termo, ela significa a energia dividida pelo tempo no qual essa energia fica atuando. Eu não me recordo de ter, durante todo o tempo que eu estou no CEMADEM e durante todo o tempo da minha vida trabalhando com meteorologia, de ter visto 600 milímetros num período de 24 horas. Isso é realmente algo completamente anormal. Você está há quanto tempo nessa? 24 horas foi a precipitação. Você está há quanto tempo nesse meio? Eu já vou fazer 8 anos. Eu estou aqui desde junho de 2015 como diretor. Então, em 8 anos você nunca viu nada parecido? Nada parecido. Em 24 horas, nós tivemos o ano passado, no litoral de São Paulo também, uma chuva de 900 milímetros, mas foi em 3 dias. 600 milímetros em um dia, eu não me recordo de ter visto. Ou seja, a potência, toda essa água, nesse tempo, é alguma coisa que causaria impacto em qualquer lugar no mundo. Quer dizer, não apenas no litoral de São Paulo, né? Só que em outros locais, a vulnerabilidade e a exposição é menor do que a gente tem nessa região. Então, a combinação desse evento muito energético, muito intenso, num local que é propício a sofrer o impacto de tal fenômeno, é o desenho para uma situação como essa. E eu não sei se é apropriado dizer, mas talvez seja importante a gente considerar que até, de alguma maneira, o número de vítimas que ocorreu poderia ser muito maior, né? Nós tivemos, por exemplo, grandes impactos dessa precipitação em regiões que não estavam em áreas de encosta, porque os locais prováveis em que a chuva foi mais intensa eram regiões mais de planície, mais de planalto. Talvez vocês não tenham visto no passado imagens tão chocantes como aquelas que nós vimos nos condomínios, né? Que são regiões mais planas. E significa que ali choveu muito. Se nós tivéssemos tido toda aquela precipitação concentrada nas regiões mais de encostas, talvez o número de vítimas pudesse ser muito maior. Posso fazer mais uma? Pode, por favor, Fernando. Oswaldo, eu queria te ouvir sobre o outro lado dessa história, porque a gente está falando de 600 milímetros que caíram em 24 horas. Eu queria ouvir um pouco do senhor qual que é a capacidade que o solo, numa situação normal, tem de absorver, consegue absorver de chuva em 24 horas. Quanto disso vai para a terra e quanto disso vira enchente, por exemplo? Olha, mais uma vez, muito obrigado, porque essa é uma pergunta também que é o desafio do conhecimento científico, né? O CEMADEM, eu acho que isso é importante, Fernando, de nós considerarmos. O CEMADEM não é uma instituição de meteorologia, né? Nós não fizemos previsão de tempo. Nós usamos as previsões de tempo dos Institutos Nacionais de Meteorologia e das agências internacionais de meteorologia para tentar fazer a estimativa do impacto desses eventos extremos. E um desses impactos é exatamente determinado pela quantidade de água que o solo é capaz de reter. E a quantidade de água que o solo é capaz de reter depende de diferentes fatores. Depende, por exemplo, das propriedades físicas do solo, do tipo de composição do solo, da declividade do terreno. Mas tem um outro fator, e esses fatores a gente pode fazer, digamos assim, estudos e determinar qual é esse limiar, quanto o solo pode reter de água até a gente ter um deslizamento dessa encosta. Mas existe um outro fator em que ele foge do controle, que é o fator antrópico. Quando o homem ocupa as encostas, todas as propriedades físicas naturais daquela encosta são alteradas. E aí a gente deixa de ter o controle
ou os limiares que nós usamos deixam de ter validade. Os limiares que são determinados para regiões que não são antropizadas mudam completamente quando o homem ocupa a encosta, porque ela muda as características. Ela faz obra, ela faz construção e assim por diante. Então, esse é um desafio realmente científico de nós termos limiares adequados para cada uma das áreas de risco no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos mais de 40 mil áreas de risco. E nesses 40 mil áreas de risco, mais de 10 milhões de pessoas estão morando. A grande maioria dessas pessoas morando em condições de alta vulnerabilidade social. Oswaldo de Moraes, diretor do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente e vamos continuar em contato. Muito obrigado, estou à disposição. Um abraço para vocês e finalmente, a minha palavra de conforto para todos aqueles que foram impactados por esse evento. Um abraço. Obrigado, bom dia.